Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabe. Uma das grandes estratégias do inimigo, que é tema da nossa devocional de hoje, está na questão da autoridade. A autoridade pastoral, a autoridade apostólica de Paulo, que era constantemente atacada. E a forma como Paulo trabalhou este mal está aqui no capítulo de número 10 de 2 Coríntios, do versículo 1 ao de número 12, segundo se lê. Paulo defende a sua autoridade apostólica. E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado, quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam, como se andássemos em disposições de mundano proceder. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Observai o que está evidente. Se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo que, assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para a destruição vossa, não me envergonharei, para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Considere o tal isto, que o que somos na palavra por cartas, estando ausentes, tal seremos em atos, quando presentes. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. O trabalho pastoral de Paulo, o maior evangelista do Novo Testamento, da era da Igreja, era de doação. Foi o próprio Jesus que instituiu a autoridade, que concedeu a autoridade e o colocou como apóstolo fora de tempo para fazer essa obra. Ele renunciou a muita coisa para se dedicar exclusivamente ao serviço de Cristo. E nunca foi moleza, sempre com açoite, sempre com sofrimento, com perseguição, tentativas de morte. Onde quer que ele ia, ele era perseguido, mas ele nunca abriu mão do seu trabalho, da honestidade, da integridade do seu apostolado, que dava a ele o respaldo, a autoridade para ser um grande apóstolo, um grande pastor, um grande homem de Deus, um grande evangelista. A inspiração das pessoas em ouvi-lo vinha do reconhecimento da sua dedicação. Mas, por outro lado, havia sempre os que estavam em dúvida, os que colocavam em dúvida as palavras, o trabalho de Paulo, por torpe ganância, por disputas de poder, e como toda cobra, eles atacavam pelas costas. Eles falavam mal deles e o acusavam de andar em disposições para um mundano proceder.
mas é Jesus que cobre os seus. E ele era criticado, inclusive, porque ele era duro nas cartas, porque com as viagens missionárias, com as prisões, ele não podia estar o tempo todo nas igrejas que fundou, através de seu ministério de evangelização. Então ele era duro nas cartas, mas ele já se via pouco com os irmãos. E ele era bem suave quando se encontrava com os irmãos. Eu já vejo vocês pouco, ainda vou ficar brigando, vou ficar batendo em vocês. Não foi para isso que Cristo me chamou, mas para pastorear em amor. É bem verdade que, por vezes, por amor, nós temos que corrigir alguns desvios. Mas quando ele não estava presente, os inimigos traiçoeiros se aproveitavam para difamá-lo e também para criticar a sua palavra, que eles julgavam fraca e desprezível. Mas Paulo defende a sua autoridade e contra isso não há argumentos, que é pelo seu bom testemunho, pelo seu sofrimento, pelo seu amor, pela sua alegria, apesar dos espinhos que ele tinha na carne. Um dia ele pediu a Deus para tirá-lo e Deus falou para ele: meu filho, segue adiante, a minha graça te basta. E isso é um alerta para nós hoje, ou numa inversão de valores onde o mal quer se posicionar para impedir as pessoas de verem o que há de bom no trabalho daqueles que Deus levanta para pastorear a igreja de Deus. Nesse sentido, Paulo denuncia esse fato e não se abala, porque ele não tem tempo para conversa fiada. Paulo se dedica ainda mais e deixa que eles fiquem com os seus opositores, as pessoas que sabotam a obra de Deus, os enviados do inimigo, fiquem discutindo essas bobagens entre eles mesmos, numa atitude de total insensatez. E nós vemos na história que o apóstolo Paulo, numa igreja muito desafiadora, como Corinto, prevaleceu e seguiu fiel até a morte, e morte por decapitação. Então, amados irmãos, sigamos com fé, com confiança, não permitindo que agentes do mal roubem a palavra que é ministrada a vós por aqueles que ele levanta para pastorear-vos. Refiro-me a mim como pastor, refiro-me aos presbíteros que são copastores regentes da igreja, refiro-me a todos aqueles que exercem autoridade espiritual sobre vós. Se hoje ouvirdes a voz de Deus, como no passado, na era de Moisés, um grande profeta, não endureçais o vosso coração, pois aqueles que se rebelaram contra Deus, com saudade do Egito, contra os profetas de Deus, não entraram em Canaã. Que Deus nos abençoe e que sigamos firmes, dando ouvidos à voz de Deus, porque as ovelhas de Jesus ouvem a sua voz através dos seus canais, que são os pregadores, os pastores, os líderes da igreja, que têm a missão de, neste ambiente altamente conturbado pelo qual passa a terra, nós conduzirmos as ovelhas aos pastos verdejantes. E que os agentes do mal sejam envergonhados, porque maior é Jesus, que nos dá autoridade para falar em nome dele, do que aqueles que nos criticam, que consideram a nossa palavra desprezível. Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Invoca-me.